sempre fui uma pessoa sorridente, leve, alegre, divertida e estava totalmente paralisada por medo, por ansiedade, por alucinações. Ei, minha linda, seja muito bem-vinda ao nosso segundo episódio. Se você não ouviu o primeiro episódio, clica no último vídeo e compartilha com o máximo de pessoas que você conhece. Se inscreve também nesse canal para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. No episódio de hoje eu quero falar sobre um testemunho de cura. Jesus me curou da bipolaridade gestacional. E se você está enfrentando algo parecido ou conhece alguém que está enfrentando isso, compartilha esse vídeo também. Sabe, eu passei por um processo bem desafiador, que foi lá em 2013. Quando eu fiquei grávida da Ceci, eu fiquei muito feliz, a gente era a primeira filha, eu estava ali com 22 anos, a gente tinha 5 anos de casada, eu e o André, e veio toda aquela alegria, toda aquela euforia, era a primeira neta dos dois lados, e a gente ficou muito feliz. Só que o tempo foi passando e algumas dificuldades começaram a acontecer na empresa. André também já estava se envolvendo muito no ministério e ele sempre falava, né? Eu largaria tudo para viver para Jesus, eu queria viver isso. E nós éramos empresários, tínhamos 2 empresas, né? E ali, naquele tempo de gestação, foi o tempo onde tudo mudou, tudo transicionou, estava indo tudo bem. E, de repente, começaram alguns contratos a se romper e começou a balançar toda a nossa estrutura. E ali, André sempre compartilhando muito comigo, sempre falando muito comigo tudo que estava acontecendo. Eu trabalhava junto com ele na empresa. E eu comecei a ficar com muito medo. Medo de como que a gente ia sustentar aquela criança, como que eu ia fazer o quarto, o enxoval, todos os pensamentos que vêm na nossa cabeça como mãe, né? Já vem aquele instinto também de proteção, né? Para a gente gerar aquele ambiente para receber aquele bebê. E toda aquela dúvida começou a me cercar, muito medo e a instabilidade. E a gente também chegou num ponto que a gente não tinha dinheiro nem para fazer compras, nem para comprar coisas normais no mercado, que a gente sempre teve desde que a gente casou. Naquele momento foi um momento de muita sequidão, né? De um deserto. E eu lembro que eu tinha um casal de pastores que sempre ia nos visitar, o Rafael e a Carlinha. E eles sempre chegavam na hora do café da tarde com um pãozinho, a gente fazia um café e ficávamos ali conversando, eles oravam por nós. E naquele período de deserto, de incertezas, eu comecei a não dormir. Eu não conseguia dormir, comecei a ter insônia. E quando eu estava de 6 para 7 meses, eu tive algumas alucinações, eu falei muitas coisas que as pessoas ficaram preocupadas, né, a minha família. E me levaram até um médico, até um psiquiatra, e ali eu fui diagnosticada bipolaridade gestacional. E aquele momento foi um momento que eu não conseguia entender tudo que eu estava vivendo, né? Mas o André sofreu muito, ele falou que chorava quando... ele nem podia chorar na minha frente, porque se ele chorasse na minha frente, eu achava que ele estava doente, achava que ele ia morrer, achava que ele não queria falar comigo. Então, foi um momento onde ele teve que se esconder, né, nesse lugar secreto e orar muito por mim. E ele falou que inúmeras vezes ele ia pro chuveiro, para debaixo do chuveiro, para chorar e falar: meu Deus, o que está acontecendo com a minha mulher? O que está acontecendo com a nossa família? Eu, que sempre fui uma pessoa sorridente, leve, alegre, divertida, e estava totalmente paralisada por medo, por ansiedade, por alucinações, falando coisas que eu nem lembro, né, mas que eram coisas fora da minha realidade. E eu me vi naquele cenário que as pessoas olhavam pra gente, a gente já era líder de jovens na nossa igreja na época, e tínhamos um GC lá em casa, e eles começavam a olhar pra gente e falar: meu Deus, acabou, né? Acabou. O que aconteceu com esse casal? E parecia que era o nosso fim. E naquele processo eu tive ajuda médica, eu tive a ajuda de uma médica incrível, cristã também, que nos acompanhou naquele momento. Tomei medicação. E ali, quando a Cecília nasceu, que veio tudo
para fora, né? Toda aquela tempestade daqueles meses acabou ali, né? Deus me curou. No momento que eu peguei a Cecília no colo, ali no momento do parto, eu senti, né, a presença de Deus, eu senti a cura, né? Eu reconheci ela como era previsto pelos médicos. Eles falaram, ela nem sabe muito bem o que ela está vivendo. Vamos ver quando o bebê nascer como vai ser a reação dela. E ali eu peguei a Cecília, eu amamentei ela, né? Até os 10 meses eu amamentei com muita alegria. Tinha aquele momento, tive a ajuda de toda a minha família ali me cercando naquele momento, os meus pais, a minha mãe, minha sogra, meu sogro, qual eu sou infinitamente grata, porque eles sustentaram a gente nesse tempo, né? Com tanto amor e com tanto suporte. Então, eu creio que por meio da oração, por meio do amor, e porque o André não desistiu de mim naquele momento, eu fui curada, né? Antes de tudo, Jesus, ele não desistiu de mim. Então, eu quero te encorajar. Hoje eu olho para a minha história, eu olho para a minha vida e eu falo, Deus, obrigada. Mas por quantos momentos eu tive vergonha de falar sobre isso? Eu não queria falar sobre isso. Eu lembro que assim que a gente foi consagrado, André falava muito nas ministrações sobre essa cura. E eu tinha vergonha quando ele falava sobre isso. Meu Deus, o que as pessoas vão pensar? Vão pensar que eu sou uma doida. E Deus já tinha me curado, né? Só que eu tinha vergonha daquela marca. Eu não queria que mexesse naquela história. Só que até que um dia André voltou de uma ministração e ele falou, amor, eu fui pregar nessa igreja e os líderes de jovens, quando eu contei seu testemunho na mesa, eles começaram a chorar. E a mulher falou assim para mim, pastor, a minha mãe tem bipolaridade há 27 anos. Desde a gestação minha, ela carrega isso e nunca mais ela foi curada. E André orou com ela ali com fé, crendo que a mãe dela seria curada também. E quando André compartilhou essa história comigo, caiu minha ficha. Eu comecei a chorar e pedir perdão a Deus. Senhor, obrigada porque o Senhor me curou. Porque eu poderia estar ainda bipolar, mas Deus resolveu me curar. Né? Quando a Cecília nasceu, eu fui curada e eu consegui enxergar e agradecer a Deus por ter passado por tudo que eu passei. Porque aquilo não era uma vergonha, aquela marca não era para trazer culpa, para trazer vergonha, né? Para trazer exposição, mas era assim, para dizer que Ele era o Deus que cura na minha vida. Eu experimentei da cura e agora eu tenho autoridade para poder liberar a cura sobre outras vidas também. Então eu quero te encorajar, se você está passando por um momento de dor, um momento de aflição, de angústias, de incertezas emocionais. Se você, como eu, teve algum quadro de bipolaridade ou está enfrentando isso, eu creio que Deus é o Deus que cura e aquele que me curou, Ele vai te curar também. E eu quero declarar isso sobre a sua vida, que a sua mente é curada, que as suas emoções são renovadas pelo Senhor e que você vai ter uma história nova. A sua história não acabou, ela está apenas começando. Que Deus te abençoe e que você viva tudo o que Ele tem para você. Estamos finalizando mais um episódio. Hoje eu contei meu testemunho sobre a cura da bipolaridade e vem muito mais por aí. Então, se você tem algum comentário, se você tem algo para compartilhar também, eu quero ouvir a sua história, coloca aqui nos comentários, se inscreve no canal e compartilha com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo. É que eu já falei, nos acompanhe. Tchau, obrigada!